Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e a esse vídeo maravilhoso que eu trouxe para vocês hoje. Meu nome é Poliana e para começar, vai lá, se inscreve, clica no sininho para você acompanhar todos os vídeos que saem toda terça-feira e sexta-feira. E hoje o que eu trouxe para vocês é esse maravilhosa capa de suplar feita sem máquina de costura. Eu vou mostrar para vocês como eu faço passo a passo a minha capa para suplar, para deixar na sua mesa de jantar, sua mesa de almoço, cada vez mais linda e deixar todos os seus convidados de queixo caído com a sua obra de arte. Vamos lá? Primeiro passo, a lista de material que nós vamos estar gastando para fazer esse suplar. Você vai precisar do tecido, da sua cor e preferência, isqueiro, caneta, pinça. Pessoal, pode ser com grampo de cabelo também, mas essa pinça ajuda muito para passar o elástico. Agulha, linha, fita e o elástico. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o suplar. Eu costumo usar o suplar de MDF cru. Aqui na minha região ele é R$3,50. Então assim, compensa demais você ter ele, porque ele é mais resistente e vai dar para você aproveitar com várias capas de suplar. Fica muito bom. A medida desse suplar aqui, ela é a medida de 35 centímetros. Então, eu quero fazer capa para o meu suplar de 35 centímetros. Para esse tamanho de suplar, você vai cortar o tecido nesse formato quadrado. Você vai cortar o tecido no tamanho 50 por 50. Anota aí, 50 por 50. Para dar o tamanho certo para o nosso suplar. Colocando aqui, nós podemos ver que vai sobrar de cada lado desse suplar, nas extremidades, vai sobrar. Tem que sobrar 7 centímetros de cada lado, ó. 7 centímetros de cá, 7 de cá, 7 e 7. É o tamanho ideal pra gente estar fazendo essa capa de suplar. Pessoal, eu gosto muito de indicar o jacar, porque esse tecido ele é muito bom, ele é um tecido mais encorpado, dá uma beleza assim, diferenciada pro seu suplar. Para você tá fazendo 4 suplares nesse tamanho de 35 centímetros, 2 metros é o suficiente. Porque ele vem 2 metros de largura, então você pode comprar 2 metros. Então, você vai pegar o seu tecido e vai fazer essa dobra aqui, ó. Vai dobrar assim e depois vai dobrar assim. Certo? Eu tô fazendo uma maneira sem molde para você não perder muito tempo. Fez essa medida, você vai pegar a sua fita métrica. Se você não quiser riscar com molde, como o nosso suplar tem 35 dividido por 2, dá 17,5. Então, nós vamos pôr aqui, ó, 17,5. O nosso final do suplar, que é essa beiradinha aqui, tem 17,5. E nós temos que acrescentar aqueles 7 centímetros que eu mostrei lá pra vocês no começo. Então, o nosso suplar é aqui que nós vamos cortar. Como que eu vou fazer pra tá marcando? Eu faço da seguinte forma, como se fosse um ponteiro de relógio. Então, eu seguro aqui bem firme e vou rodando a fita dessa forma e marcando os pontos para ter o tamanho exato que nós vamos cortar. Dessa forma, não tem erro e você não vai precisar de fazer molde, porque o molde você tem que colocar por cima, tem que colocar o grampinho para segurar. Então, assim, já dificulta um pouco mais. Voltando para cá, vamos fazer do outro lado também. Sempre com paciência, medindo, fazendo devagar, que dá tudo certo. Eu já trouxe o pano cortado para vocês nas medidas, só passando as medidas para o vídeo não ficar muito longo. Terminei de marcar esses pontos.
Para ficar mais fácil, se você quiser, vai ligando os pontos, ó. Você pode passar a caneta e ir ligando os pontos de forma que fique mais fácil de você visualizar para estar cortando esse tecido. Você marcou, agora nós vamos cortar. Assim, às vezes você pode pensar, eu poderia colocar o suplar aqui. Não poderia. Olha aqui, pessoal, vou só dar o exemplo. Se você marcar assim, quando você cortar não vai dar certo, porque olha a marcação com a medida onde vem. E se você colocar o suplar, vai terminar aqui. Então, não pode. Tem que ter paciência e marcar com a fita certinho. Vamos cortar agora. Se você tiver um pouco de dificuldade de cortar, você pode prender com um alfinete aqui no meio, que te dá uma sustentação muito boa. Agora, se você não tem nenhuma dificuldade, pode ir cortando tranquilo, que dá tudo certo no final. Terminou de cortar o seu tecido, nós temos aqui, olha que bacana, viu que prático? Com essa marcação, sem precisar utilizar molde. Olha aqui, nós já temos a primeira etapa aqui mais importante feita, que é o círculo para o suplar. E agora nós vamos para a outra parte, que como eu vou usar só linha e agulha, eu não vou fazer ao remate a dobrinha e dobrar de novo para costurar. Então, eu uso o truque do isqueiro para estar selando a borda desse tecido. Então, aí a gente usa esse truquezinho aqui em volta de todo o tecido para não desfiar. Do meu tecido aqui, do meu círculo para a capa do suplar. Agora nós vamos para a etapa de costura. Então, você pega a sua linha. Aqui, pessoal, eu uso a linha corrente mesmo. Eu tenho outros modelos de suplar que eu uso aqui em casa. E assim, sempre deu certo, não arrebenta, tá? Você pode usar por muito tempo. Uma dica, suplar feito nesse tecido de jacar, eu não gosto de bater na máquina. Na hora da lavagem, eu não gosto de bater na máquina e nem usar sabão em pó. Eu uso um sabão neutro, porque esse tecido, ele desbota muito fácil. Então, você fazendo dessa forma, você vai conservar por mais tempo a cor da sua capa de suplar. Terminou aqui, colocou a linha, você vai pegar e vai fazer essa dobra. Vamos começar aqui, pessoal. Vou passar a medida pra vocês. Essa dobrinha, ela tem mais ou menos, ó, mais ou menos 1,5 m. É o ideal, fica ótimo. 1,5 m, ó. Vou colocar aqui de novo, que eu acho que ficou fora, né? Essa dobrinha tem 1,5 m. Fez essa dobrinha, você vai começar a costura normal mesmo. Você vai começar aqui com um remate, que é pra conservar bem firme essa primeiro ponto, né? Então, vamos aqui, pronto, rematei, vou dando um espaço da extremidade aqui da beirada e vou fazendo os pontos menorzinhos que eu conseguir. Quanto menorzinho eu conseguir fazer isso daqui, melhor é o acabamento da sua capa de suplar. Então, aí a gente vai fazendo essa costura. Vai dobrando, tá vendo, ó? A gente vai dobrando e fazendo a costura em volta de todo o círculo. Então, vai fazendo daí que eu vou fazendo o meu por aqui. E aí, pessoal, como vocês estão aí? Tá dando pra acompanhar? Aqui eu já consegui dar a volta.
fazendo toda a costura do suplar. Estou finalizando, quase finalizando a volta. Então, chegando aqui no final, eu vou deixar um espaço maior, ó, costurei, vou deixar um espacinho maior aqui, não vou finalizar. Pessoal, olha que legal que já tá. Não vou finalizar porque eu já vou passar o elástico, que fica mais fácil. O elástico é um elástico de 10 centímetros de largura, comprimento 60, tá? Vamos medir aqui direitinho. 60 de comprimento. É o suficiente pra gente colocar aqui no na nossa capa de suplar. Então, aí você vai colocar aí, pode ser no grampo, pode ser, se você tiver esse aparelho que é ótimo, isso aqui, essa pinça, ó, é muito bacana, muito prático. Então, terminou ali a sua costura, deixou esse espaço aqui que eu falei pra vocês, agora você vai passar o elástico em toda a extremidade do suplar, ok? Vai passando aí. Pessoal, eu não vou enganar vocês, a parte que eu acho mais chata desse processo é passar o plástico. Mas, ó, tô dando tudo certo, vamos continuando por aqui, passando o elástico. E aí, pessoal, conseguiu chegar do outro lado? Ó, chegou, vai ajeitando o elástico aí dentro, pra dar tudo certo. Então, aqui, quando a gente chegar nessa parte, você tira do grampo ou a sua pinça, tira o elástico. E aí, você vai... Olha, eu coloquei 60 centímetros, poderia até ter sido menor. Aí, você vai aqui e dá um nó. Aqui é bacana você dar interessante você dar um nó bem firme, tá? Não fica com dó de dar um nozinho aí, não. Terminou o nó, você vai finalizar o remate que ficou para finalizar. Cuidado, coloca o elástico para dentro certinho. Cuidado para você não costurar o elástico, tá? Tem que prestar bem atenção nessa parte aqui para você não costurar o elástico, não pode. Aí, aqui você vai finalizar o acabamento. Vou cortar essa linha por fora aqui. Então, aqui você vai finalizar e dar os pontinhos finais. Rematou. Você vai agora ajeitar o elástico da sua capa de suplar. E está pronta sua capa de suplar maravilhosa, prática, rápida e simples. Vamos colocar no MDF cru para ver como ficou? Você vem aqui. Ah, será que vai dar certo? Vai dar certo, porque nós fizemos todas as medidas certas. O importante é você fazer na medida certa, para que tudo venha... Gente, super prático. Olha, eu sei que com a costureira ia ficar o acabamento melhor. Eu já tentei, ideia para vocês, já tentei fazer com cola quente, não dá certo. Já tentei fazer com cola, a cola de tecido. A durabilidade foi pouca, na lavagem rapidamente estraga. Então, para não ter que levar na costureira, às vezes você tá aí querendo uma coisa mais rápida, não tem o tempo de levar na costureira, olha que prático. E, pessoal, dura bastante, isso aqui, ó, não solta. Ideia para você, talvez você quer, eu tenho até alguns aqui que é, essa linha aqui também pode ser aquela linha, sabe a linha para fazer laço? Às vezes você quer aquela linha mais resistente, estilo uma linha de anzol um pouco mais fina, mas que você usa para fazer laço, ela é ótima também, que vai dar uma segurança maior. Mas olha o acabamento, fica ótimo. Tá super lindo e pronto o seu suplar sem precisar de máquina de costura. Olha que lindo que ficou.
com essa rosa de guardanapo maravilhosa. Você vem com um detalhezinho aqui e fica show de bola. E aí, gostaram? Se vocês gostaram, deixa seu joinha, deixa lá nos comentários se você fez o passo a passo comigo, o que vocês acharam. E sobre como eu dobrei esse guardanapo, eu vou postar um vídeo extra para vocês quarta-feira, então fica ligadinho para você aprender também a fazer essa rosa de guardanapo. Se inscreva no canal, dê o seu joinha e até o próximo vídeo. Beijo, pessoal!